Galerinha, professora Daisy, para a gente falar aqui sobre a correção da prova de agente de vigilância ambiental da SESDF, que aconteceu no dia 24 de outubro de 2023. Muitas vagas, uma prova que vale a pena demais. Eu vou fazer por blocos para a gente poder não se perder aqui. E depois eu vou fazer a correção também do agente comunitário. Vamos embora, então? Vamos embora. Nossa prova, então, é de AVAS, concurso SESDF 2023. Caiu muitas questões da professora Deise. Fiquei muito feliz. Quem, inclusive, assistiu as nossas aulinhas, arrebentou aí na prova, tá? Olha, não vou falar o número da questão, porque depende do tipo, se ela é prova A, B, então vamos falar aqui sobre a questão e aí você procura aí na sua prova, tá? Então, olha só, o doente pode apresentar sintomas como febre, dor de cabeça, dores pelo corpo, náusea ou até mesmo não apresentar qualquer sintoma, ou seja, ser assintomático. O aparecimento de manchas vermelhas na pele, sangramentos, nariz e gengiva e dor abdominal intensa e contínua e vômitos persistentes podem indicar um sinal de alarme do tipo hemorrágico. Esse é um quadro grave que necessita de atenção imediata atenção médica, pois pode ser fatal. Então, ele traz um texto e pergunta qual a alternativa que apresenta a doença descrita no trecho acima, tá? A questão, gente, é com certeza a letra C de dengue. Dengue, eu falava para vocês que a dengue mais clássica, que a dengue, né? Ela geralmente 70% pode ser assintomática. Quando a pessoa apresenta dengue, que pode apresentar 4 vezes, porque a gente tem 4 tipos de vírus da dengue no Brasil, né? Porque na Ásia tem o tipo 5 também. A gente vai ter o C de cefaleia, aqui, ó, dor de cabeça. O O de dor orbital, não tem, mas a dengue pode ter o quê? Tudo, inclusive nada. Mas os mais comuns que trazem prova são os do cometa, porque eu fico brincando que a dengue vem como cometa. O M é de mialgia. Muitas vezes, isso aqui cai para técnico e enfermeiro, o termo técnico. Para vocês vai cair dor no corpo. Então, aqui, ó, dores pelo corpo. Que nós vamos pensar aí também na artralgia, que é aqui o A. Aqui é difícil escrever com essa canetinha, gente, ó. G é dor na articulação. Então, tá tudo aqui na dor no corpo. Náuseas nem sempre tem, mas pode ter. E aqui, ó, pode apresentar também não apresentar nada, que é 70% assintomático. O E é o exantema. Eu gosto de falar o nome também, porque às vezes eles cobram na prova. O exantema são isso aqui, ó, manchas vermelhas. E o T é de aumento de temperatura, que no caso é a febre. E a febre da dengue é uma febre alta. Então, com certeza. E ele traz sinais de alarme, que não é muito comum, graças a Deus. Tem mais chance de agravar os pacientes que tem aí, tá? Menores de 2 anos, gestantes, portadores de doenças crônicas e idosos, mas é poucas pessoas que vão agravar. E os sinais de agravamento geralmente são sinais de sangramento, são sinais hemorrágicos e a dor abdominal contínua também. Então ele solta aqui, as outras alternativas não tem nada a ver, então a raiva ela é 100% letal quando pega o sistema nervoso, por isso que tem a vacina pós-exposição. A malária a gente pensa em tremor, né? Tremor, febre muito alta e suor noturno. A dengue é a questão e a febre amarela é a febre com a coloração amarelada. Então, aqui não tem dúvida, né? Tá? Então, aqui é a letra C de dengue, ok? Vamos para a próxima? Sobre a febre chikungunya, eu falei para vocês, gente, que a febre chikungunya é um dialeto africano que significa aquele que anda encurvado, né? Há tanta dor articular que é chekun, cheirando cu. Então, eu falei, a diferença da chikungunya para a dengue é a intensidade da dor. Eu falei isso todas as minhas aulas. Falei, inclusive, na prova lá, na entrada da prova, gritando no megafone. Se cair na prova sinal da chikungunya, o diagnóstico diferencial vai ser a palavra intensa, dor articular intensa. Se durar mais de 90 dias, pode inclusive se tornar crônica, porque esse vírus tem aí uma atração pelas articulações desgastadas e pode gerar aí uma lesão articular irreversível. Por isso que ela se torna crônica, não é porque a pessoa também vai ter chikungunya o resto da vida, tá? Então, vem cá para a gente ver aqui, ó, o que ele pediu. Então, olha, ó, a febre chikungunya, o correto. Então, eu já colocaria aqui dor articular intensa. Outra característica é a febre moderada. Lá no manual,
A da dengue é de 39,40, da chikungunya 38,5, ok? A forma hemorrágica da doença é a mais comum e a artrite pode continuar ativa por muito tempo. Sim, isso aqui é verdade, mas a doença hemorrágica é comum o quê? Na dengue hemorrágica e na febre amarela. O período de incubação pode levar de 18 a 22 dias para ocorrer. Eu falei para você não decorar período de incubação porque é muito difícil. Então, a gente vai ver que aqui é de 1 a 12, período de incubação. Quando cai o da dengue, e eu falei para vocês, não decore todos, decore o da dengue. Da dengue é de 3 a 15 dias. Dos outros é muito difícil, tá? Você lembrar de todos. A chikungunya a período de incubação é quando a pessoa já está com o vírus e não tem o sintoma. Então, vai de 1 a 12 dias, não é o que está aqui, mas eu falei para não decorar mesmo. Então, não era a alternativa correta, tá? Então, vamos lá. Ele fica voltando aqui, ó. É uma doença infecciosa febril, verdade? Causada pelos vírus chikungunya, verdade? Que pode ser transmitida pelo mosquito Lutzomia, não. O Lutzomia, gente, esse mosquito aqui, ó, vamos até puxar para cá. Ele é o Phlebotomy, tá? Que é o mosquito que a gente chama de palha. Ele não é o mosquito da chikungunya, ele é o mosquito da leishmaniose. Eu até costumo brincar que leishmaniose eu lembro de cachorro. Aí eu lembro que é o mosquito palha, porque eu falo assim, ixi, que palha, hein? Que paia, você pegou meu cachorro, porque eu amo cachorro. Então eu decorei com coisas idiotas, tá? Então, não é. Tá? Vamos voltar aqui. Lembrando que a chikungunya é transmitida pelo Aedes aegypti e o Aedes albopictus, tá? Na dengue é só o Aedes aegypti. Na chikungunya nós temos dois, Aedes aegypti e Aedes albopictus. Ai, meu Deus, fica voltando. O principal sintoma é a dor intensa nas articulações. Até coloquei lá em cima. Então, sem dúvida, a letra D de Daisy. E aí, eu sempre falava para vocês que afeta principalmente as extremidades. Então, pés, mãos, tornozelos e pulsos. Então, letra D. Eu até costumo brincar daquela minha aluna que agora eu sei porque que a minha sogra, que estava com chikungunya, não conseguia pentear o cabelo, porque doía muito. Aí eu brinco com vocês que eu ficava imaginando eu penteando o cabelo da minha sogra. Com aquela escova que embola, né? Tô com coisa no dente aqui, né? Saiu. Só para poder puxar rápido, né? Não, gente, sacanagem, né? Não é, tá? Vamos ver a próxima? Vamos lá. Vamos ver a próxima. A febre do Nilo é uma infecção viral causada por um arbovírus mosquito, assim como a dengue, zika, chikungunya e a febre do maiaro. Os fatores de risco são relacionados à presença do ser humano em áreas rurais e silvestres, né? Que tem um mosquito infectado e porventura venham a picar esses seres humanos. Então, o ser humano é um hospedeiro intermediário. Não, prof, é um intermeiro o quê? Preste atenção. Ser humano não é, ele é de gaiato no navio. Entrei de gaiato no navio. Então, a febre do Nilo e do Maiaro não era para acontecer em seres humanos. Os seres humanos são hospedeiros terminais e acidentais. Morre ali a doença nele porque ele não consegue ser fonte de infecção para o mosquito. Então, quem realmente transmite a doença, né? Nós vamos ver, febre do Nilo, eu falei para você decorar uma frase. Fui ao rio Nilo, lavar o cúlex, olhando as aves. Difícil decorar a febre do Rio Nilo. E eu falei que tinha chance de cair, porque estava muito escrito no edital. Então, fui ao Rio Nilo. Rio Nilo, gente, a febre é do Nilo. O Rio Nilo é só para contar a história. É coisa de idoso, tem na Bíblia, é coisa do início da civilização. Por isso que eu falei que quando vocês pensassem em Rio Nilo, era pensar em idoso, porque o idoso é que agrava. Geralmente não a febre que agrava, não a doença que agrava, mas quando agrava mais em idosos e pega muito sistema nervoso central. Então, dá muita inflamação no sistema nervoso central. Fui ao Rio Nilo lavar o Culex. Culex é o nome do mosquito que transmite, que tem o apelido de pernilongo. Eu decorei porque é muito desconfortável ter algo longo perto do Culex para decorar. E as aves são os principais reservatórios, é quem amplifica a doença, é quem alberga o vírus, é onde o vírus mora. Então, quem infecta o mosquito é, sim, ave. Então, são as aves silvestres. Então, é isso que eu falei para vocês decorarem. Então, vamos lá para vocês estarem vendo, que vocês vão ver que, fui ao Rio Nilo lavar o Culex, olhando as aves. E Rio Nilo é coisa de velho, então ele é perigoso em idosos. Com isso aqui você matava a questão. Sobre a febre do Nilo, a incorreta, caiu muita questão incorreta, né? Os hospedeiros naturais são algumas espécies de aves silvestres que atuam como amplificadores do vírus e como fonte de infecção para o mosquito. Tem aves verdadeiro, então essa aqui não é.
Não existe vacina ou tratamento antiviral específico para a febre do Nilo. O tratamento é sintomático para a redução da febre e outros sintomas. Então, toda doença que é vírus, viral, ela não tem um remédio específico. Algumas têm antirretrovirais, são poucas, tipo HIV, a herpes, mas diminui a replicação do vírus, não tem como matar o vírus. Então, também não existe vacina e nem remédio, tá certo? Tratamento sintomático. As formas mais graves ocorrem com maior frequência em indivíduos com idade inferior, não. Aqui, já achei a errada. Então, ela é grave em idosos, então ficou letra C de casa. O teste diagnóstico mais eficiente para a febre do Nilo é a detecção de anticorpos. Quando a gente tem vírus, gente, a coisa mais fácil de eu saber se a pessoa tem ou não tem a doença é ter anticorpos, porque é difícil identificar o vírus no sangue. Então, os anticorpos mostram que você teve contato com aquele bicho. Anticorpos menina-moça, que é IgM, são os primeiros anticorpos a serem formados. Então, a gente fala que é quando a doença está aguda. Então, é quando a doença está na forma aguda, está recente. Então, a melhor forma de eu fechar diagnóstico. Mas aqui, com a dica, né, do Rio Nilo velho, você ia marcar que é errada a letra C de casa, tá bom? A esquistossomose, assinale a correta. Eu falei para você falar, esquistossomose é uma coisa esquisita. Parasitose. Então, é um parasita, termina com tose. Parasitose, tá? É um parasita e é esquisito. O que é esquisito? É eu ter um caramujo na transmissão de uma doença. O caramujo não pica a pessoa, tá, gente? O caramujo, ele é hospedeiro intermediário, ou seja, o menino com a cara de verme, com aquele barrigão que está com parasita, dá uma vontade de fazer cocô, ele vai no rio, na água doce, faz cocô, ele mira na água para ninguém ver o cocô dele. Quando ele mira na água, ele cai esse ovinho perto do caramujo. O caramujo ele vai receber esse miracídio, que é a forma. No caramujo, ele altera a sua forma e o caramujo, que é o hospedeiro intermediário na infecção do homem, libera a forma infectante para o homem, que é chamada cercária. E a cercária vai cercar a outra pessoa que está tomando banho no rio, lavando, não tem água para tomar, às vezes toma aquela água que está com a forma da cercária, ou a pessoa está ali muito tempo exposta, lavando a água, lavando a roupa naquela água, então fica com as pernas muito tempo na água doce, que tem a cercária. A cercária, ela faz como se fosse um processo ali de abrir a pele, ela tem umas patinhas esquisitas assim, então ela cerca, ela cava o buraquinho e entra. Então, não é que o caramujo pica a pessoa. O caramujo, ele é importante porque sem ele, a gente não vai ter a transformação do miracídio em cercária para infectar o ser humano. Então, seria mais ou menos isso, tá? Ó, a principal forma de transmissão da doença, que é a A correta, se dá pela ingestão de alimentos contaminados com parasitas provenientes do Gente, triatomínio é doença de Chagas. É a excreta do triatomínio, a urina ou o bicho ali amassado junto com a cana de açúcar, por exemplo, ou com açaí que você come. Não é. A pessoa adquire infecção quando entra em contato com água doce, sim, então ela é de vinculação hídrica, onde existem caramujos, sim, infectados pelos vermes causadores de esquistossomose. É a letra B de bola. Aqui tem uma pegadinha que na hora que eu li rápido, eu achei que tinha duas verdadeiras. A prevenção da esquistossomose consiste, então, a prevenção em evitar o contato com águas onde existem os hospedeiros definitivos infectados. Gente, os hospedeiros não são definitivos. O caramujo é o hospedeiro intermediário. A única coisa que está errada é isso, porque precisa mesmo, tá? Para a prevenção de medidas de saneamento e educação em saúde. Então, o que está errado é o definitivo, porque eles são intermediários. Após a fase aguda, o paciente pode desenvolver a fase crônica da doença, então tem a fase aguda e a crônica. Se não fizer o tratamento, fica mais difícil usar os antiparasitários na fase crônica e ele pode ter complicações sim, tá? Agora, não são na cardíaca nem mega esôfago, tá? São complicações, geralmente, a gente vai ter outras complicações no sistema digestivo, até no fígado mesmo, mas não no mega, que ele está falando de Chagas também, tá, gente? Tá? De Chagas. Então, aqui, o que nós vamos fazer aqui? A prevenção, a fase aguda. Não, gente. Insuficiência cardíaca e mega esôfago. Vamos ver aqui. Após a fase aguda, o paciente pode desenvolver a fase crônica da doença, podendo, com o passar dos anos,
Então, tá certo, ele quer só a correta, todas estão erradas. Nesse caso, ele quis a correta, tá? Tem muito detalhe essa questão, se você ler rápido, você se complica. Então, a correta é a letra B de bola, tá? Na hora que eu li rápido, se eu não tivesse lido aqui o definitivo, tá bom? E aqui é a Chagas mesmo que ele tá falando, tá? Ok, pessoal? Olha, presta atenção, não terminou. Só das minhas questões na prova de agente de vigilância caíram 11 questões. Esse só foi a etapa 1 da correção de prova de AVAS. Eu volto com as próximas no próximo vídeo. Beijo! Tchau! Bom estar com vocês.